Quem diria que seria justamente um término doloroso daqueles que partem a alma, o ponto de virada para eu redescobrir meu próprio valor. Minha alma gêmea sempre fui eu, sempre fui eu mesma. Quem me acompanhou na escuridão e quem me guiou de volta para a luz, sempre fui eu. Eu já sou completa. Oi, gente, sou a Liz da China. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem precisa te dar permissão para você se sentir completo? É o seu parceiro, seus pais, seu chefe ou a sociedade? Por anos, minha resposta era uma lista de pessoas. Até o dia em que percebi que eu estava em uma fila imaginária, esperando a assinatura de alguém para poder finalmente viver minha própria vida. Hoje eu vou te contar como eu cancelei essa fila, rasguei essa permissão e descobri que a única assinatura que importava já estava dentro de mim. A convicção de que eu já sou completa. Tudo isso faz parte de um capítulo do meu livro Do Zero, um guia prático para reconstruir a vida. Esse sentimento de não ser o suficiente vinha de muitos lugares. Da família, onde ouvi sempre: tenho medo que você não dê conta, ao invés de eu acredito em você. Do trabalho, onde meu combustível era elogio do meu chefe, não a minha própria satisfação. Mas foi no amor que a conta chegou. Eu aceitava tudo, menos ser abandonada. Em uma tentativa desesperada de salvar um relacionamento, ouvi a frase que cortou mais fundo. Você lembra qual corte de cabelo eu gosto de você? Naquele momento, eu chorei descontroladamente, pedindo: tenho medo de te perder. Eu sinto que não faço nada direito. Olhando para trás, eu vejo que eu não estava num relacionamento. Eu estava em um leilão da minha própria alma. E o lance era a minha submissão. Quem diria que seria justamente um término doloroso daqueles que partem a alma, o ponto de virada para eu redescobrir meu próprio valor. Tudo desmoronou para ser refeito do zero. A quebra foi total. Depois do término, minha autoconfiança estava destruída. Eu não fazia ideia de quem me tornaria. Achava que eu não conseguiria sobreviver sozinha nessa cidade, que teria de voltar para casa, minha terra natal, arrasada, para me recuperar. Temia morrer sozinha, sem fazer amigos novos, e que meu canal simplesmente acabaria. Era literalmente recomeçar do zero, uma reconstrução completa de mim mesma. Como descrevi no livro, no início, para conseguir seguir em frente, me forcei a participar em várias atividades novas e aprender coisas diferentes, tipo dança, meditação, natação, caligrafia chinesa, novos idiomas, até voltar a falar em público. Aos poucos, sem perceber, fui colhendo feedback positivos dessas experiências novas. Antes, minha energia estava focada
totalmente numa pessoa. E eu ignorava minhas próprias necessidades e gostos. Após um término, mesmo que a tristeza e a saudade ainda dissipassem um pouco minha força, aprendi a recolher essa energia, direcionando ela para atividades que eu fazia e para o que eu sentia. Foi quando percebi, devagar, como é mágico investir em mim mesma. Porque você tem total controle. Você é a única certeza. E para de precisar da validação dos outros para se sentir válida. Nesse momento, comecei a comparar com o passado. E percebi que antes eu basicamente não investia em mim. Gastava dinheiro, tempo e energia com a outra pessoa. E no fim das contas, o esforço não era valorizado. Ainda era controlada pelo humor e pelas atitudes dela. Era um desgaste imenso, um esvaziamento constante. Agora, com o investimento contínuo em meu crescimento, uma sensação de ordem na vida foi surgindo. E dela brotou naturalmente um novo senso de valor próprio. Paralelamente, eu revisito minhas experiências, combinando leitura e escrita. Ao ler biografias e livros de psicologia, absorvo novos pontos de vista e formas de pensar. Então, não apenas entendi, mas vivenciei o verdadeiro significado de eu já sou completa. E aí eu lembro de uma noite em que estava meditando. Era uma prática sobre do vazio surge a plenitude. Ao terminar, senti que minha visualização da paisagem cósmica ainda era insuficiente. Isso me lembrou que 9 anos atrás, no auge de outra crise, eu fiz uma coisa para me salvar. Foi quando aprendi a escrever minhas próprias histórias. Escrevi e gravei vários contos de ficção científica e fantasia, publicando em um canal pessoal. Coloquei em meus personagens as emoções da vida real, permitindo que os sentimentos fossem liberados e transformados pela metáfora. A escrita virou uma grande sessão da autocura. E aí eu lembrei de um conto em particular sobre almas gêmeas que escrevi após ler sobre teoria das cordas e física quântica. Transformei a inspiração em uma história de um romantismo extremo. Sentada no meu tapete de meditação, ouvi a gravação que eu mesma tinha feito daquela história 9 anos atrás. Nela, a alma da protagonista um dia se partiu em dois. Uma se tornou uma afinadora das cordas do universo, guardião dos segredos do universo, que arriscou violar as leis cósmicas para salvar a outra metade, que vivia em um reino humano. Essa ação fez ela desvanecer, mas não antes de deixar para trás um eco em um universo paralelo. A outra metade nunca soube da existência da sua protetora. Apenas sonhava com a divisão da sua alma e com o misterioso tocador das cordas cósmicas. Uma sensação de êxtase, como fazer amor no vazio. Em seus sonhos, ela seguiu por galhos de árvores de possibilidades
acalmando sua ansiedade sobre o futuro. No último encontro onírico, ao ouvir uma melodia familiar, ela sentiu sua alma se recompletar num clarão. O mundo ganhou luz. Ao abrir os olhos, ela viu seu próprio epitáfio. 9 anos depois, sentada no tapete de meditação, eu coloquei os fones e ouvi aquela minha própria gravação. A minha voz de 9 anos atrás, contando uma história que eu não sabia que era sobre mim. Então, a ficha caiu. A afinadora das cordas do universo e a humana perdida eram a mesma pessoa. Sempre foram. A pessoa que arriscou tudo para me salvar e a pessoa que precisava ser salva era eu. As lágrimas escorreram não de tristeza, mas de um reconhecimento tão profundo que doía. Minha alma gêmea sempre fui eu. Sempre fui eu mesma. Quem me acompanhou na escuridão e quem me guiou de volta para a luz, sempre fui eu. A base de tudo não é uma crença que a gente encontra no mundo. É uma verdade que a gente reconhece dentro de si. Eu já sou completa. Não é uma frase para se repetir até acreditar. É a experiência de ouvir sua própria voz do passado te contando a resposta que você já sabia, mas ainda não tinha ouvido. Se esse tema fez sentido para você, saiba que ele é um capítulo do meu livro Do Zero. Convido você a conhecer esse manual de reconstrução pessoal. Se lembre, a pessoa que você está esperando para te completar já está aí. Só precisa parar de procurar no lugar errado. Abraços e te vejo nas páginas. Ou, quem sabe, nas estrelas das suas próprias histórias. Boa,